Quinta-feira para você, começando o Debates da Vida desta quinta-feira, 3 de maio de 2021, com ele, pastor Cláudio Apolinário. Bom dia. Bom dia, Drica. Satisfação estar aqui hoje com a Drica no nosso debate. Já dando aí pro nosso ouvinte a dica, né? A Drica hoje está aqui no debate substituindo a Simone. A Simone está com uma questão pessoal com a sua mãezinha, então hoje a Drica está com a gente aqui no debate. Hoje a Drica vai responder todas as perguntas, vai resolver o problema dos nossos ouvintes. Sim ou não, Drica? Não! Então é isso aí, estamos aqui para mais um debate, hoje recebendo aqui nos estúdios o pastor Nicolas Borges, também pastor Luciano Scala. Pastor Nicolas, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez, tratando aí desse assunto que tem sido frequente nas rodas de debate do contexto evangélico. Então, maravilha. Recebendo também aqui no estúdio o pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor Luciano. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes, os demais irmãos e irmãs aqui da produção. É sempre muito bom estar aqui, apesar de hoje falar de um assunto bem espinhoso, mas vamos lá. Espero em Deus que nós possamos ajudar os nossos ouvintes até o final da programação, ter um esclarecimento maior acerca da temática. Maravilha. Pastor Edson Boaventura está conosco hoje pela internet. No terceiro bloco teremos o bispo Laerte Lafayette, que vai participar conosco, uma participação especial. Mas pela internet, pastor Edson Boaventura. Pastor Edson, bom dia. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia, Drica, bom dia aos pastores Nicolas e Luciano. É muito bom estar aqui, como já foi dito aí, um assunto polêmico, mas que volta e meia aparece nas rodas de conversa dos irmãos em Cristo. Então é muito bom estar debatendo e queira Deus trazendo luz sobre esse assunto para ajudar as pessoas que ainda não têm uma posição formada. Maravilha. O tema de hoje, então, que nós vamos tratar é com relação ao suicídio. O suicídio é um pecado sem perdão? Este assunto, eu diria que é um assunto bastante delicado, é um assunto muito delicado, e ele tem a ver com a realidade que a gente vive, principalmente no momento de pandemia. Não é um assunto recente, é um assunto que, na realidade, ele ainda é um tabu no meio da igreja. Muitos não querem tratar desse assunto, mas nós temos visto casos de suicídio, inclusive entre pastores. Então, uma pessoa que se suicida, esse pecado ele é sem perdão, portanto a pessoa perde a salvação no momento em que ela pratica o suicídio. A sua opinião, a sua participação, ela é muito importante para nós, mesmo porque ninguém espera que um ente querido, que um familiar ou alguém próximo ponha fim à própria vida, né? Ou seja, tire a própria vida, e muitas pessoas, mães inclusive, choram quando seus filhos fazem isso, porque dizem, poxa, agora meu filho foi pro inferno, ele perdeu a salvação, porque uma vez que o pecado ele não tem perdão, esse tipo de pecado não tem perdão, como é que fica a situação desta pessoa? Então a sua participação é muito importante para nós. É um tema, repito, delicado, um tema complicado de se tratar, mas vamos tratar aqui com toda a transparência, e eu acredito que os nossos convidados vão nos ajudar a tratar deste assunto e você chegar ao final destas 2 horas de debate com uma conclusão. Você pode dar a sua opinião ou também fazer a sua pergunta. Eu creio que esse assunto vai gerar muita pergunta, muita dúvida do nosso ouvinte. Você pode mandar através do Instagram, Facebook e do YouTube Eu Tô Na Vida, ok? Repetindo, Instagram, Facebook e YouTube Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. 12 99747 2010. Mande para cá a sua mensagem digitada, ou você pode mandar também através do WhatsApp da Vida. Você pode mandar por áudio ou por vídeo. Repito, dúvidas, perguntas, a sua consideração sobre este assunto. O suicídio é um pecado sem perdão? Nós queremos e precisamos da sua opinião. Os nossos convidados inicialmente terão 1 minuto e meio cada um para fazer a sua consideração inicial. Vamos aos áudios retirados da internet e voltamos com mais 3 minutos para a explanação. Este primeiro bloco é para que você entenda a posição de cada um dos nossos convidados, e aí nós vamos para o segundo bloco com a participação do ouvinte, onde eu leio a participação dos ouvintes. Você pode também
dar a sua opinião e participar da nossa enquete. A nossa enquete está disponível no Instagram e no Facebook. No Facebook, você vai na transmissão, clicou na transmissão, o Facebook já vai disparar para você a enquete. Você vai responder sim ou não, se você acredita que o suicídio é um pecado sem perdão. E no caso do Instagram, a partir de agora que nós já começamos a transmissão, você precisa entrar no YouTube. Vai para o youtube.com/eutonavida. A nossa produção já colocou lá, ó, vote na enquete. E tem aí o link, basta você clicar no link, ele te encaminha para o Instagram e você vota para que a cada bloco nós possamos dar aí a prévia do resultado da participação do nosso ouvinte. Lembrando que a opinião do nosso ouvinte é a mais importante para nós, então participe, esteja conosco, certamente vai ser muito boa a nossa discussão. Começo então com o pastor Nicolas, que terá então 1 minuto e meio para fazer a sua consideração inicial. Pastor Nicolas, o suicídio é um pecado sem perdão? Não, o suicídio não é um pecado sem perdão. Na verdade, no cerne dessa discussão, do jeito como o tema está colocado, a gente é levado a tratar da questão da perda de salvação. E como nós sempre defendemos aqui, eu, pastor Isaac, a Escritura deixa claro que o crente não perde a salvação em hipótese alguma. Não há como nós perdermos a salvação. A Bíblia fala que nós estamos completamente seguros. Só que junto com isso, é claro, nós temos que lidar com a questão do suicídio ser um pecado ou não. Então, como eu disse, eu não acredito que seja um pecado que nos faça perder a salvação, porque isso é impossível à luz do Novo Testamento. Mas é claro que o suicídio é um pecado. E sendo um pecado, nós precisamos tratá-lo em termos bíblicos. Nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que podemos aprender disso. É claro que a Escritura não trata exaustivamente a respeito do assunto. O Novo Testamento não fala diretamente a respeito do suicídio. Mas nós precisamos lembrar que muitas pessoas buscam essa suposta solução para os seus problemas, muitas vezes sendo incrédulas. Pessoas que não creem em Cristo como Salvador. E é importante lembrar que essas pessoas que tentam buscar a paz ao morrer, na verdade, quando elas fecham os olhos aqui e abrem os olhos em outro lugar, elas acabam encontrando danação eterna, perdição eterna, um sofrimento eterno. Então, ao invés de resolver um problema, elas acabam adiantando um sofrimento muito maior pela eternidade. Então, acima de tudo, é importante lembrar aos ouvintes que é o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo dá, que nos dá essa paz, esse consolo, essa força para encarar as dificuldades da vida, inclusive para olhar biblicamente o que podemos aprender sobre suicídio. Maravilha. Pastor Edson, então, 1 minuto e meio também para as considerações iniciais. Bom dia mais uma vez, é um prazer. Eu quero começar lendo Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, por princípio, se eu não posso usar a liberdade para dar vazão à carne, eu não consigo entender como que alguém, por exemplo, ele vai em uma igreja, ele ouve a palavra de Deus, ele levanta a sua mão e ele supostamente se torna um convertido a Cristo Jesus, e depois ele cessa a ação do Espírito Santo por vontade não de Deus em sua vida, mas por vontade própria. Ele vai lá, Deus deu a vida, e nós vamos ver alguns textos que mostram isso durante o debate. Deus deu a vida e eu vou lá e me acho no direito de interromper a vida, sem considerar que tem um tempo que Deus determinou para isso. Então, eu creio que é um pecado que, com a exceção de que ele seja fracassado e não gere a morte imediata, ele realmente é um pecado sem perdão. É perda de salvação no caso de execução imediata. Ok, então na sua opinião, o suicídio é um pecado sem perdão? Sim, quando ele é consumado. Por exemplo, alguém coloca uma 12 embaixo do queixo e explode a cabeça. Ele não teve o mínimo tempo para se arrepender daquele ato. Então, ele já se desligou de Deus. Maravilha. Pastor Luciano, 1 minuto e meio para suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor. Para nós pensarmos acerca desse tema, eu vou caminhar um pouco no sentido da fala do pastor Edson.
O suicídio, ele é um pecado. Se nós considerarmos o suicídio como um homicídio, nós estamos falando que o suicídio vai ferir o 5º mandamento, que é o não matarás, que está lá em Êxodo, no capítulo de número 20. Se nós pensarmos também que Deus deu a vida, se nós pensarmos no texto de Eclesiastes, no capítulo de número 8, no versículo de número 8, que vai falar acerca desta vida que veio de Deus, e nós não temos como dar limite, dar fim a esta vida. Se nós fizermos isso, estaremos fora da vontade de Deus, também nós vamos considerar um pecado. Se nós considerarmos que você cometeu suicídio, você vai cometer um pecado em que você não terá tempo de se arrepender, usando a fala do pastor Edson, nós estamos falando também de um pecado que não tem perdão. Então, no meu ponto de vista, o suicídio, sim, é um pecado que não tem perdão. Nós não temos exemplos, como o próprio pastor Nicolas colocou, nós não temos muitos exemplos. Se eu não estiver enganado, são 5 exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram suicídio. Depois nós podemos até citar esses textos, e todos eles foram homens que estavam fora da direção de Deus. Eu acho que os mais conhecidos, nós temos Sansão, nós temos o Saul e nós temos Judas. Então nós estamos citando exemplos de pessoas que morreram fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. Então, usando eles como exemplo, nós podemos dizer que o suicídio é uma prática pecaminosa e é um pecado que não tem perdão. Maravilha. Opiniões iniciais dadas, nós vamos agora aos áudios retirados da internet, e na sequência os nossos convidados, eles terão aí 3 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista e você entender aquilo que está sendo tratado hoje. É importante que você mande mensagem para nós, mandando a sua participação, mandando a sua opinião, ela é muito importante para nós. Os áudios que nós retiramos hoje da internet, o primeiro deles do pastor Leandro Quadros e o segundo do pastor Paulo Henrique. Vamos ouvi-los e na sequência nós voltamos com os nossos convidados. Primeiramente, não existe pecado para o qual o sangue de Cristo não seja eficaz. Quando um cristão diz que todo suicida vai se perder, ele está dizendo, mesmo sem querer, mas ele está afirmando que há um pecado para o qual o sangue de Cristo não tem eficácia para perdoar. Isso é uma blasfêmia, né? Nós não podemos dizer isso. Outra coisa, quando dizemos que todo suicida vai se perder, nós estamos dizendo que Deus é totalmente incoerente. E por quê? Você vai para 2 Crônicas 33. O rei Manassés, que foi um dos reis mais ímpios da história de Israel. Ele foi tão ímpio que ele matou um monte de gente inocente e, além disso, sacrificou os próprios filhos às divindades pagãs. Aí você vê em 2 Crônicas 33 que quando ele paga pelos seus erros e se arrepende, Deus o perdoa. Aí o que acontece? O Deus pode perdoar um homicida, um bandido que matou até os próprios filhos, mas aí Deus não pode perdoar uma pessoa que tirou a própria vida. Que foi só a vida dela que ela tirou, não foi de outros mais. Então é uma incoerência total. Você está dizendo, né, que o sangue de Cristo não pode perdoar. Não é verdade isso. Nós vemos aqui em Hebreus 11:32, que mesmo Sansão tendo atentado contra a própria vida para se vingar dos filisteus, ele está na galeria dos heróis da fé. Então eu posso garantir para você, muitos suicidas estarão sim no reino dos céus, porque o sangue de Cristo é eficaz para cobrir o pecado deles. 96.5 Debate da vida. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso a Bíblia deixa bem claro. Agora, o suicídio, ele é um pecado para a morte. E algumas pessoas vão discutir qual é o pecado para a morte. Tem pecado que você comete contra a sua própria vida, que é o suicídio, e tem pecado que você comete contra o irmão. Nós não podemos confundir remorso com arrependimento. Então, o suicídio, ele está ligado a você tirar algo que não é seu e, portanto, enfrentar um juízo mais severo. Judas não se arrependeu e, portanto, não foi salvo. A gente vê nitidamente a diferença entre a atitude de Judas e a atitude do ladrão da cruz. O Judas estava cheio de remorso, cheio de problemas internos, e ele não encontrou o perdão, o arrependimento e nem a salvação por conta das atitudes dele. Atos capítulo 3, versículo 15 vai falar que
Jesus é o autor da vida, que eles mataram o autor da vida. Então eu não posso tirar aquilo que não é meu. Se uma outra pessoa vem, me mata, me agride e ali eu sofro a morte, então essa pessoa vai ter com Deus. Aí você pergunta, então eu não posso ter algo com Deus? Pode, mas você cometeu um pecado para a morte contra você mesmo, e essa é uma punição mais severa. E, portanto, o suicídio é algo que a gente vê na Bíblia claramente, não podemos confundir o caso de Sansão ali, como um pecado que Deus age de forma mais severa. Bom, maravilha, estão aí as opiniões retiradas da internet. O pastor Paulo Henrique comenta então sobre o pecado para a morte e até citou Sansão. Eu achei interessante porque no caso do áudio do pastor Leandro Quadros, ele cita o caso de Sansão, mas mencionando que em Hebreus 11:32 ele estaria na galeria dos heróis da fé. Então, se ele se suicidou e se ele perde a salvação, como é que ele está na galeria dos heróis da fé? É um assunto aí para os nossos convidados nos elucidarem, nos ajudarem aí nesta próxima etapa do nosso debate. Os nossos convidados agora terão mais 3 minutos cada um para fazer a sua explanação, ou seja, explicar melhor o seu ponto de vista. Começo agora na ordem inversa, começo com o pastor Luciano, depois nós vamos para o pastor Edson e finalizo com o pastor Nicolas Borges. 3 minutos, querido. Acho que com os dois áudios ficou bem claro, né? O pastor Leandro, ele falou... Leandro, né? Isso, Leandro Quadros. Ele falou algo muito interessante. Ele cita Manassés, 2 Crônicas, capítulo de número 33. E na fala dele, ele vai dizer de todos os crimes, os pecados que Manassés fez. Eu costumo dizer que Manassés foi o pior rei que Judá teve. E Manassés foi um homem que se arrependeu. A grande diferença está aí, né? Se nós pararmos para pensar na perspectiva do suicídio, aquela pessoa que tenta cometer o suicídio, ou aquela pessoa, vamos dar um exemplo, que de repente ela tomou um veneno e ela tem ali um período ainda de lucidez para se arrepender, para pedir perdão, eu acredito que certamente essa pessoa pode ser perdoada e ela alcançar a sua salvação. Porque houve um tempo onde a pessoa pôde se arrepender. Se nós olharmos para o texto, lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo de número 9, vai falar da necessidade de nós confessarmos os nossos pecados. Então, se deu tempo da pessoa confessar o pecado, eu acredito sim na possibilidade da salvação dessa pessoa e do perdão para o seu pecado. Eu acredito sim que o sangue de Jesus pode perdoar o pecado dessa pessoa. Mas eu não acredito naquele suicídio que é cometido de uma forma imediata, rápida. O exemplo que o pastor Edson colocou, aquela pessoa que coloca uma arma na cabeça e dispara, que não deu tempo da pessoa se arrepender. Nesse caso, sim, eu acredito que seja um pecado sem perdão. Foi citado o exemplo de Sansão, e geralmente se usa esse exemplo de Sansão para falar acerca de suicídio. No meu ponto de vista, o que ocorre lá em Juízes não é um suicídio. Ele não estava se suicidando. O suicídio é aquela pessoa que ela quer dar fim ao sofrimento da sua alma. Ela quer encerrar um ciclo de sofrimento na sua alma, e não foi o caso de Sansão. Sansão, ele queria cumprir a sua missão de destruir os filisteus. É claro que como efeito colateral houve a sua morte, mas do meu ponto de vista ali não foi um suicídio. Do meu ponto de vista, o que Jesus fez ao se entregar na cruz, sabia que ia morrer, também não foi um suicídio. Ele foi um mártir. Sansão também foi um mártir, e é por isso que eu vejo ele na galeria dos heróis da fé. Então, para encerrar minha fala, o suicídio sim é um pecado sem perdão, é um pecado que a pessoa ela está indo contra a ação do Espírito Santo, porque ao invés de recorrer a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ela vai tentar dar cabo, ou vai dar cabo na sua vida cometendo o suicídio. Então, no meu ponto de vista, sim, é um pecado sem perdão. Maravilha. Opinião dada então do pastor Luciano Scala. Eu quero reforçar para você mandar a sua opinião através da internet, Instagram, Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida. Você pode mandar a sua opinião e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12-99747-2010. Pastor Edson Boaventura, 3 minutos para sua explanação. Pastor Edson, está me ouvindo? Opa, agora acho que veio o sinal. Veio o sinal? Chegou? Agora chegou. Vamos lá, 3 minutos, querido.
Ok. Então, eu quero começar com a opinião do pastor Leandro Quadros. Primeiro, ele comete dois equívocos. Um é a questão de comparar o suicídio com a falta de condições de que Deus perdoe mais pecados além do contra o Espírito Santo, de que Deus deixe de perdoar, na verdade. Porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, porque se você não reconhece aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo, não tem como você obter essa consciência de pecador e se arrepender. A questão não é que Deus deixa de perdoar o pecado. Só que, como o pastor acabou de colocar muito bem aí, precisa haver arrependimento. Senão, vamos abraçar a ideia do catolicismo e vamos batizar crianças. Porque não necessita de arrependimento de pecados para obter a salvação. Então, o que acontece com o suicídio? Se a pessoa, como eu já conheci casos de pessoas que tomou veneno, ele ingeriu veneno de rato para matar rato, e aí depois se arrependeu e correu para o hospital em busca de socorro. Ela mesma chegou até o hospital. Se essa pessoa fosse um crente em Cristo Jesus, ela teria um tempo hábil para se arrepender. Agora, se a pessoa coloca uma arma, explode a sua cabeça e morre de imediato, eu estudei um ano psicoteologia com um professor que é doutor em teologia. A sua tese de doutorado nos Estados Unidos foi psicoteologia. Ele é mestre em teologia, é um pastor, é um homem com vários livros já publicados e tudo. E ele disse que, pela psicologia, quando alguém chega a cometer o suicídio, ela já se desligou de tudo aquilo que pode lhe trazer algum tipo de esperança. Ou seja, que ela pode receber um socorro da família, que ela pode obter um socorro, uma saída, um escape através do trabalho, da sua empresa, dos seus estudos. Na questão da fé não é diferente. Quando alguém chega para cometer um suicídio, ela já perdeu toda a convicção, toda a esperança de que Deus possa ser a solução para o seu problema. O que acontece muitas vezes por exemplo, a palavra suicídio, ela foi criada em 1737. João Ferreira de Almeida foi concluída a primeira tradução da Bíblia para o português em 1753. Então, se nós olharmos lá para Apocalipse 21:8, onde tem lá a lista daqueles que não entrarão no reino dos céus, os feiticeiros, os adúlteros, aí tem lá os homicidas, que na verdade a melhor tradução é assassino. Né? As Bíblias que trazem a tradução da palavra como assassino seria a tradução mais adequada. Então, mas quem traz homicida, se ele tivesse já essa palavra em uso, é claro que o suicida também estava ali. Né? Mas o que acontece? Como não tinha até então a palavra homicida, era usado para se referir a quem tirava a vida de outrens ou de si mesmo. Depois que criou-se a palavra, né? Suicida, sui de si mesmo. Então, Maravilha. Isso aí é que confunde às vezes as pessoas. Porque em Apocalipse 21:8 não está ali na lista suicida como um pecado daqueles que não entrarão no céu. Mas, na verdade, não é essa a questão. Não Maravilha. É essa a questão. A questão é que não existia simplesmente a palavra. Maravilha, pastor. Pastor Nicolas, então, 3 minutos para suas considerações iniciais. Considerações iniciais não, sua explanação sobre o assunto. Bom, em primeiro lugar, é importante que, logo de cara, todos os nossos ouvintes se lembrem que nós, nesse debate, estamos buscando essas respostas biblicamente, o que a Escritura diz, e não por meio da psicologia ou por qualquer outra ciência que o valha. E é interessante observar que a opinião aqui do Luciano, bem como do Edson, vai no sentido de que a circunstância ou a velocidade com a qual um pecado acontece e chega ao seu auge, seu alvo, que é a morte, é o que define a
imperdoabilidade de um pecado. Agora, isso não tem lugar nenhum da Bíblia. A pessoa não teve tempo de se arrepender, então isso é um pecado imperdoável. Isso não faz o menor sentido. A Escritura não fala disso. A perdoabilidade de um pecado não está sujeita à velocidade da execução ou da conclusão daquele ato. Isso é uma teologia inventada e nós não temos autoridade nenhuma para inventar qualquer aspecto da teologia. Nós vamos até onde a Escritura vai. E além disso, é importante lembrar que isso também não faz sentido porque nós, muito possivelmente, dependendo das circunstâncias em que morrermos, nós vamos morrer com pecados não confessados. Uma pessoa que morre cometendo um pecado que não seja o suicídio, mas qualquer outro pecado, ela também tecnicamente não teve tempo de se arrepender. Então isso seria aplicado para qualquer pecado. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma teologia inventada e nós não temos prerrogativa nenhuma para fazer isso. O que a Bíblia fala sobre pecado imperdoável é aquilo que é conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao diabo algum milagre feito por Jesus durante o seu ministério terreno. Como o ministério terreno de Jesus já se encerrou, então é evidente que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode mais ser cometida. Então não existe mais um pecado imperdoável que pode ser cometido hoje. E nesse debate nós precisamos sempre voltar na tecla para aliviar as costas dos nossos irmãos, para aliviar o fardo que foi colocado pela teologia arminiana, que diz que salvação se perde. Não, salvação não se perde, é impossível que o crente perca a salvação. João 10 fala, o próprio Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em Romanos 8, 29 a 30, nós vemos a corrente da salvação, falando que aqueles que foram chamados, foram predestinados, eles serão glorificados, o que mostra aí uma corrente inquebrável. E vários outros textos do Novo Testamento enfatizam essa realidade também. Mas o suicídio é pecado? Sim, o suicídio é pecado e nós devemos tratá-lo como um pecado. Afinal de contas, o homem só pode tirar a sua vida em contextos permitidos por Deus. Guerras, pena de morte e assim por diante. Além disso, essa postura muitas vezes expressa o egoísmo humano. O suicida muitas vezes faz isso apenas por uma questão de egoísmo, não por uma questão de lucidez ou por desespero, mas uma questão egoísta. É um dos fatores que a gente pode listar aqui, além de outros, é claro. Nós precisamos nos posicionar contrários à romantização do suicídio dos nossos dias, especialmente entre os jovens, por meio do entretenimento e por meio de algumas posturas. E a gente precisa lembrar, como eu vou mencionar aqui adiante, das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1, quando ele diz que partir e estar com Cristo é sim muito melhor, mas como servos de Deus nós temos trabalho a fazer aqui. E é isso que nos orienta, é isso que nos anima, é isso que nos dá vigor. Maravilha, nós vamos então a um rápido intervalo, na sequência nós voltamos com o nosso debate, enquanto isso nós queremos a sua opinião, Instagram, Facebook e YouTube /Eu Tô Na Vida. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Não muda de sintonia. Vida FM. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o
PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Do mais simples ao sofisticado, os mais belos projetos de decoração utilizam vidro para dar aquele toque de requinte. A Prevent Glass tem tudo para o seu projeto ficar ainda mais belo. Guarda-corpo, escadas e cobertura de vidro, box e espelhos e a linha exclusiva de fechamento de sacada Prevent Glass. Você imagina? E a Prevent Glass realiza com a melhor qualidade. Ligue 12 997 33 3300 e peça um orçamento. 997 33 3300. Prevent Glass, especialista em vidros. Vida! Tá todo mundo ouvindo! Tudo de bom! O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. Tem uma grande área de lazer com piscinas, quadras, quiosques, churrasqueiras, salões de festas e de jogos. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Visite o decorado na Avenida Bacabal, altura do 1780, em São José. Ou ligue Independência Imóveis 3937-5044. 3937-5044. Muito mais vida, muito mais bíblica. Se tem debate, tem vida. 10h31, de volta com Debates da Vida, com o tema de hoje: o suicídio é um pecado sem perdão? Lembrando que tá rolando enquete, né, Cláudio? É isso aí, enquete rolando então no Facebook, no Instagram. No Facebook, 76-24. 76% estão dizendo que sim, que o suicídio é um pecado sem perdão, ou seja, se suicidou, caixão e vela preta. 24% estão dizendo que não, ou seja, há a possibilidade do perdão a partir do momento que a pessoa se arrepende. No Instagram, 71-29, muito próximo o resultado. Ou seja, a maioria do nosso ouvinte, a maioria do povo cristão, acredita que sim, que o suicídio é um pecado sem perdão, ou seja, se suicidou, vai pro inferno. É a opinião dos nossos ouvintes e a gente tá aqui para discutir esse assunto com os nossos convidados de hoje. Vai lá, Drica. Só lembrando que você pode mandar o seu áudio no 997472010, mas, gente, 30 segundos no máximo. Dá pra falar bastante, né, Cláudio? 30 segundos. 30 segundos, meu amigo, é tempo, viu? É tempo. Mas quando é assunto que o povo se empolga, aí vai, estende, e a gente não consegue colocar todo mundo. Então nos ajude. No máximo, 30 segundos aí você vai nos ajudar, ok? Temos então, Drica, 3 áudios. Israel de São José dos Campos, Rodrigo Vergel também de São José e também o irmão José Alves de São José dos Campos. Vamos ouvir os 3 áudios e eu volto com os nossos convidados. Bom dia. A Bíblia nos diz que o único pecado imperdoável, condenado, é a blasfêmia com o Espírito Santo. Em relação ao suicídio, não está... Rádio Vida, bom dia, pastor Rodrigo Vergel. Quero dar um abraço a todos os ouvintes e vocês aí, em especial meu amigo pastor Edson Ventura. Queria saber uma coisa, a questão do suicídio. O caso de Sansão realmente foi suicídio ou Sansão morreu em combate? Diz aí pra mim. Deus abençoe, a vida é tudo de bom. A paz do Senhor a todos os debatedores. Eu sou José Alves aqui de São José dos Campos. É uma pergunta. Se a pessoa que suicida não perde a salvação, Judas é salvo, por exemplo? Cláudia, vamos só ouvir novamente o primeiro áudio. Vamos lá, Israel de São José. Sem querer eu cortei, vamos lá. Bom dia. A Bíblia nos diz que o único pecado imperdoável, condenado, é a blasfêmia com o Espírito Santo. Em relação ao suicídio, não está claro que o suicida é condenado. Porém, o que a Bíblia não fala, nós se cala.
Obrigado. A vida é tudo de bom. Um abraço. Maravilha a opinião, então, dos nossos ouvintes. Temos aqui também o irmão Israel, de São José dos Campos. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor Mauro Petilo, o suicídio é a ação de um sentimento de total desesperança. Por isso, acredito que não tem perdão. Mas precisamos considerar as pessoas que estão sob efeito de ansiolíticos. Neste caso, há perdão? Então ele faz uma pergunta no final. Wilson, do Canadá. Meu amigo, estamos chegando longe, hein? Que Deus te abençoe, Wilson. Acredito que se suicidou, que o suicídio não é certo e com certeza é pecado. Tenho certeza que é uma grande opressão do mal, mas faz a pessoa desistir de viver e a única solução é tirar a sua própria vida. Bom, vamos lá, voltamos então com os nossos convidados. Hoje estão participando conosco aqui o pastor Nicolas, pastor Edson e também o pastor Luciano Scala. E eu volto para começar aqui a fomentar o debate com vocês. O pastor Nicolas, então eu vou jogar primeiro o pastor Edson e para o pastor Luciano, mas o pastor Nicolas aqui, ele fez algumas citações que eu achei interessante. Primeiro que ele citou o fato de ser uma teologia inventada. Então acho que vale a pena vocês considerarem isso. E ele mencionou o fato de que a blasfêmia não pode mais ser cometida. Então ele mencionou que a blasfêmia, aí ele até explica isso também, que a blasfêmia só poderia ser cometida no tempo de Jesus. Como Jesus não está mais aqui, então a blasfêmia não pode mais ser cometida. Qual é o ponto de vista de vocês? Pastor Edson e pastor Luciano, fiquem à vontade. Uma colocação que o pastor fez foi a questão da pecabilidade, da rapidez do pecado. E o que eu coloquei não é acerca da rapidez do pecado, eu coloquei acerca do tempo da pessoa confessar o seu pecado. Eu acho que isso é importante deixar claro aqui na minha fala. Eu não disse acerca da velocidade que a pessoa peca, mas eu coloquei o fato da pessoa se arrepender, ter tempo para se arrepender. Uma vez que o suicídio é um pecado que a pessoa ela vai premeditar, ela vai pensar, ela vai arquitetar, ela vai achar um meio para fazer isso. Foi isso que eu coloquei. Então, mas nesses termos que você colocou, existem duas categorias de suicídio. Olha como essa teologia inventada tem ramificações, né? Existe a categoria do suicida que tem tempo para se arrepender. Então, o suicida que toma veneno é um suicídio perdoável. Agora, um suicida que dá um tiro com uma 12 na cara, esse aí não tem perdão. Por quê? Qual que é a diferença entre os dois? É a velocidade da morte. A diferença, por exemplo, se a pessoa ela vai cometer um suicídio, um exemplo, a pessoa que vai se envenenar e ela vai demorar 1 dia, 2 dias, nesse tempo, ela pode se arrepender, ela pode pedir perdão e o perdão vai alcançar a vida dela, isso eu creio. Agora, aquela pessoa que cometeu algo que não tem um tempo para se arrepender, eu acredito sim que é um pecado sem perdão. Então, mas o fato de ser, na sua linguagem, um pecado sem perdão, significa que é o único tipo de pecado que nós podemos cometer, do qual não haverá tempo para nós nos arrependermos. E, portanto, na sua teologia, para nós perdermos a salvação. Porque é a última ação da pessoa. Então, a última ação da pessoa é o que determina se ela vai ser perdoada por Deus ou não, se ela vai ser salva ou não, é isso? Nesse caso do suicídio, a Bíblia fala, por exemplo, acerca do homicídio. Foi o texto que o pastor colocou aqui para isso, acerca dos homicidas, que ele fez uma comparação dos assassinos ou homicidas. A Bíblia fala isso. Fala o quê? Por exemplo, primeira epístola, vamos lá, de João. E pastor Edson, fique à vontade também para levantar o dedo aí para falar. Eu vou passar passo para o pastor Edson, só vou ler o versículo. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. Então, nós olhamos para um texto como esse, a Bíblia diz claramente acerca do assassino, do homicida. Nessa tradução minha tem a palavra assassino, na minha outra é homicida. E a pessoa que comete o suicídio, ela está atentando contra sua própria vida, é homicídio. Então vamos supor que estamos em Jacarezinho, Rio de Janeiro. E eu sou alguém que está lá com uma arma em mãos no meio daquele tiroteio. E você também tem uma arma em mãos. Eu te matei e você me matou. Não houve tempo de eu me arrepender de ter te matado. Então eu vou pro inferno. A Bíblia fala... Porque você entende que é o mesmo caso. Sim. Eu não tive tempo. Agora eu tô tirando a sua vida, não a minha. Aí muda, ou não? A gente tá ou essa teologia inventada fica igual? Não, a gente tá falando de suicídio.
Não, mas, mas você usou a palavra homicídio. Sim. Eu estou usando um exemplo na sua teologia. Mas eu não vejo, de pastor, um pensamento lógico. Mas eu não vejo que cabe ao se tratar de um assunto como o suicídio. Aqui nós estamos falando de suicídio. Não, você não entendeu. Não, entendi o que você disse. Não. Eu estou falando de suicídio. Você e o pastor Edson colocaram homicídio no meio, ok. Então, lembrando que o pastor Edson ele mencionou que a Bíblia teria citado homicídio porque a palavra suicídio não existia na época. Isso daí é algo especulativo, não tem porquê. A palavra assassino é porque é uma pessoa que matava pessoas, é assassino. Então a pessoa é um auto-assassino, tá? Isso é uma implicação léxica, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos no meio de um tiroteio e eu te matei sem tempo de me arrepender porque você me matou também. Eu apertei o gatilho e na mesma hora morri. Como que Deus vai julgar isso? Porque se eu penso, como que Deus está julgando isso? Porque nós estamos falando de um suicídio daquela pessoa que pegou uma arma para tirar sua própria vida. Eu só usei o termo por conta do texto que o pastor citou lá em Apocalipse e tem sentido com esse texto aqui. Então, mas é exatamente isso que eu quero dizer. Nós não podemos fazer pontes entendendo. Deixa eu só fazer uma observação com o pastor Nicolas. Entendendo o que o pastor Nicolas está dizendo, ele está dizendo o seguinte: a conexão que o pastor Luciano e o pastor Edson estão fazendo não é nem a velocidade do pecado, eu entendi a sua colocação, mas a não possibilidade de arrependimento. Sim. Ou seja, se aquilo aconteceu muito rápido, não houve a possibilidade de arrependimento, logo, se não houve arrependimento, não houve perdão. Então essa pessoa estaria condenada. Está correto a minha observação? Ok, a colocação que o pastor Nicolas está fazendo agora no exemplo inverso é: eu morri sem ter tido tempo de me arrepender. Então, se eu não tive tempo de me arrepender, eu também perderia a salvação? E eu morri te matando, injustamente, no meio de um tiroteio. Então ele é um assassino, ele cometeu assassinato. Nesse caso... E aí o tiro voltou e agora? Eu não consegui me arrepender também, porque o tiro voltou. Nós estamos falando... Então aí seria um caso específico que aí o texto não tem dúvida, é assassino mesmo. Daí nós pensamos, por exemplo, daí eu tô nessa situação aí que você colocou. Eu sou o mocinho ou sou o bandido? Eu estou ali fazendo um serviço ou estou no crime? Mas esse não é o ponto agora. Não. A questão, somos dois indivíduos. Não é o ponto agora porque uma pessoa pode matar injustamente mesmo sendo um crente. Isso não pode acontecer. Mas eu estou dando exemplo. Nesse caso, desde quando ser um mocinho ou um bandido diz respeito à salvação eterna? Nesse caso, então eu não posso ser um policial, um cristão? Não, você pode ser um policial. Se eu sou um policial, eu defendo isso. Se eu sou um policial, entrei lá para fazer uma ação, né? E eu vou e atiro num criminoso e morro nesse confronto. Certo, tá, mas não é esse o ponto. Eu quero colocar esse ponto. Mas não é esse ponto. Eu dei o exemplo, então eu que defino as normas. É assim, nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas comuns. Estamos num restaurante. Pessoas comuns não vão andar com arma e matar o outro. Pessoas comuns mas andam com arma assim. Pode matar, existe homicídio por aí, porque esse tipo de coisa acontece. Então nós estamos pensando em algo hipotético aqui. Só responder a minha pergunta. Mas eu tô te respondendo. Não. É só responder. Mas para eu te responder, pastor, eu preciso entender a tua pergunta. Me responda. A pergunta é simples, o Cláudio entendeu. Você citou exemplo de Jacarezinho. Eu sou um policial ou sou o ladrão? Então, eu dei um exemplo mal, então. Vamos tirar de Jacarezinho. Vamos pensar num restaurante. Pronto, para entender. Um restaurante. Eu quis só dar o exemplo do tiroteio. Nós vamos pensar num restaurante. Nós brigamos. Ali, os dois erraram. E um matou o outro. Os dois vão pro inferno. Se tá no restaurante, os dois vão pro inferno. Os dois vão pro inferno. Sim. Então, peraí. Então não é só o suicídio que não tem perdão. O homicídio também não tem perdão. Sim. Entendi. Então tá bom. Agora, onde que diz isso aí na Bíblia? Aqui. Aqui onde? 1 João, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu ouvir o pastor Edson também, para o pastor Edson participar. Quer dizer? Sim, fala sobre homicida. Então significa que se eu, sendo crente, matar uma pessoa, eu perco a minha salvação. Sim. Entendi. Bom, não é isso que o texto diz. Bom, depois o senhor explica, então. Pastor Edson, vamos ouvir o pastor Edson, depois o pastor Nicolas, então, explica o sentido do texto. Pastor Edson. Vê se o microfone está aberto novamente aí, pastor. Não estou lhe ouvindo. Eu vejo o senhor falando, mas não lhe ouço.
Bom, então eu volto para cá enquanto a nossa produção ajusta com o pastor Edson aí a questão do microfone. Então, pastor Nicolas, qual é o significado do texto? É simples, é só nós lermos o contexto. Quando nós vemos lá em 1 João 3,11, 1 João 3,12, nós vemos assim: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que o texto está falando aqui é que uma pessoa que odeia seu irmão tem a mesma postura que aconteceu lá no Éden de alguém que mata o seu irmão. João está dando um exemplo aqui. Então a questão aqui é simples. Olha, uma pessoa que não está nem aí, que odeia seu irmão dentro da igreja, que fala ser crente, mas odeia seu irmão, despreza o seu irmão, rejeita o seu irmão, essa pessoa tem a postura de um assassino aqui na comparação de João. E João está falando aqui, olha, alguém que tem essa postura é evidente que não é crente. Por quê? Porque aquele que é crente ama o seu irmão. Não é o assassino, entre aspas, dos seus irmãos. É simples. Nós temos que entender a Bíblia no seu contexto. Sim, claro. Por isso que João, quando ele fala em Apocalipse, capítulo 22, ele vai falar novamente disso. Ele vai novamente falar acerca dos assassinos. Pode ler, João. Sim, Apocalipse de João, sim. 22, versículo 15. Agora, isso quer dizer, essa lista que está aí, existem outras listas no Novo Testamento com vários pecados, né? Agora, será que essa lista, ela se refere aos crentes que evidentemente podem cometer esses pecados? Ou será que essas listas se referem a pessoas que vivem deliberadamente, marcadamente nesses pecados? Então a pessoa não é crente, ela é assassina. A pessoa, ela não é crente, ela é feiticeira. A pessoa, então isso é o que marca a vida da pessoa. Será que os autores bíblicos estão pensando realmente em pecados pontuais que um crente comete? Ou será que eles estão pensando em algo que caracteriza a vida dos incrédulos? Me parece que essa segunda opção é melhor. Não, eu penso diferente, porque eu penso que ele não está simplesmente destinando a isso. Pastor Edson, agora tá ok o áudio dele? Acho que agora tá, né? Opa! Agora surgiu. Então vamos só ouvir o pastor Edson, claro. Aí eu volto com o pastor Luciano. Pastor Edson, o microfone está aberto. Bom, vamos lá. Primeiro corrigindo. O que o pastor Nicolas falou, eu não trouxe a psicologia para a discussão. Eu dei um exemplo que a psicologia diz que quando a pessoa comete o suicídio, ela já perdeu esperança em tudo, na família, no trabalho, em todas as possibilidades de saída. Então, que não pode ser diferente com relação à fé. Segundo, a questão do tempo é arrependimento. Se não, vamos fechar as igrejas. Se pecado não leva ninguém para o inferno, para que igreja? Não tem sentido ficarmos investindo em pregar a palavra. Por exemplo, aqui a Rádio Vida, numa luta, numa batalha para permanecer pregando a palavra de Deus. E na lista aqui de Apocalipse 21:8, pastor Nicolas, é claro, quem comete assassinato não vai a menos que se arrependa de qualquer pecado. Eu sou crente, eu sou pastor, você é pastor, nós somos pastores. Se nós formos deliberadamente para a vida de adultério e morremos nesse pecado, qual o sentido de entrar no céu? Então o feiticeiro vai entrar, o umbandista vai entrar, todas essas pessoas que não são cristãs vão para o céu. Aí é um liberalismo escancarado, então perde todo o sentido da palavra. A questão aqui não é o tipo de pecado, é a pessoa deliberadamente cometer o pecado. A questão é o seguinte, eu vou passar um dado, uma informação aqui, pastor Lito, talvez te ajude a entender. Eu hoje estou há algum tempo na Assembleia de Deus, mas a minha formação é toda dentro da Igreja Batista, ou seja, e recentemente estudei escola calvinista. Agora, quando alguém me pergunta, você é calvinista ou arminiano? Eu digo, eu sou cristão. Eu pego o melhor das duas teologias. O que eu não posso é ir contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se em Apocalipse, um livro que fecha a palavra de Deus, tem uma lista que diz, olha, os adúlteros, os feiticeiros, e vai dando a lista, e diz que o assassino não entra no céu, aí a teologia inventada parte da sua parte. É você que está inventando uma teologia para mudar um texto bíblico, ou então
o irmão, por gentileza, me diga que a tradução do texto, toda aquela lista lá foi equivocada, fizeram uma tradução equivocada e não era para entrar pecados ali acusando as pessoas de não irem para o céu. Nós precisamos ter um mínimo de honestidade para com a palavra. Não dá para que eu querer defender um ponto de vista e distorcer ou ignorar aquilo que o texto bíblico diz. Com relação ao que o pastor Nicolas também falou lá atrás, pecado contra o Espírito Santo só acontecia no tempo de Jesus, era atribuir uma obra de Jesus a Satanás. Não, pastor Nicolas, o pecado contra o Espírito Santo é não reconhecer o valor, a existência e a obra do Espírito Santo, porque lá em João 16:7 a 11 vai dizer, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu digo, o Espírito Santo não existe, como tem religiões aí que pregam, que o Espírito Santo é como uma energia, uma luz e tal, uma força ativa de Deus, eu estou descredenciando, desacreditando, ignorando, rejeitando a pessoa de Deus que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Eu estou eliminando, rejeitando a única forma que Deus quis usar na sua suprema soberania para salvar o homem, para convencer o homem de que ele precisa de Cristo. Maravilha. Então, esse negócio de pecado contra o Espírito Santo foi na época de Jesus. Isso sim é uma teologia inventada, e muito inventada. Maravilha. Deixa eu ouvir o pastor Luciano e o pastor Nicolas, que foi citado aqui, ele vai finalizar o bloco de hoje. Não, era justamente o texto de Apocalipse, que até o pastor Edson falou, do Apocalipse 22, que mostra essa lista e diz claramente acerca dos assassinos. 22:15? Isso, 22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira, é isso? Pronto, é somente isso. Ok, Nicolas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto é claro, só nos tempos de Jesus. Jesus não está mais operando milagres aqui hoje de modo presencial, no seu ministério terreno. O ministério de Jesus terreno já acabou, de modo que cometer esse pecado é impossível. O texto ali é claro. Acho que esse talvez seria motivo para um outro debate. Dá um debate aí, certamente. Aí nós não vamos nos prolongar nisso. Sei que o texto é claro, os ouvintes podem ficar tranquilos. Não é possível mais cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo hoje. Sobre a lista aí, outras listas do Novo Testamento, eu já mencionei, elas escrevem pessoas que são incrédulas, pessoas que vivem nisso, pessoas que não se arrependeram de seus pecados, ou seja, pessoas que não são crentes. Agora, essa teologia inventada que eu falei, é uma teologia que acaba levando a algumas consequências que muitas vezes quem pensa nessa teologia não reflete sobre essas consequências, porque como o pastor Edson colocou, chega uma hora que você começa a ampliar a lista de pecados imperdoáveis, você começa a aumentar um pouco. Você fala, não, porque a pessoa que comete esse pecado aqui, a pessoa que faz aquilo, a pessoa que faz aquilo outro, porque veja bem, não teve tempo de se arrepender, você começa a ampliar e você começa a criar um caso a caso que a Bíblia em nenhum momento faz. Então, a nós como teólogos, nós como servos de Deus, a nossa obrigação é ver o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz, salvação não se perde, ponto. Suicídio é pecado? É pecado. Mas isso não faz alguém perder a salvação. E a velocidade com que um ato é executado ou não, não determina a perdoabilidade de alguma coisa. Além disso, como eu mencionei naquele exemplo, eu vou dar a resposta agora então, Luciano, já que nós não tivemos a resposta aqui, os ouvintes devem estar curiosos. Se nós nos matarmos com uma arma de fogo, com uma faca, seja o que for, nós dois sendo crentes... Eu já estou no restaurante, eu já saí do Jacarezinho e vim pro restaurante, melhor, tá? É faca. Melhor, até porque o Jacarezinho acho que foi um exemplo insensível aí, né? Tá uma polêmica, mas eu quis enfatizar o tiroteio, né? Não a circunstância em si. Mas nós estamos no restaurante, eu lhe matei e você me matou. Eu não tive tempo de me arrepender. Eu perdi a salvação? Não. Por quê? Porque eu posso ter cometido um pecado ao te matar? Claro que eu posso ter cometido um pecado ao te matar. Mesmo eu sendo ali um mocinho, eventualmente, como você quis dizer, ou não, eu continuo pecando. Nesse caso, eu vou perder a minha salvação porque eu não tive tempo de me arrepender? Não. Por quê? Porque é simples. Nós não perdemos a salvação por conta de pecados pontuais não confessados. Porque eu posso morrer sem confessar todos os meus pecados. Mas onde que diz, pastor? O quê? Que a gente morre, a gente é perdoado por pecados ainda assim sem ser confessados. Bom, eu acho que quando eu me converti lá atrás, Jesus me perdoou de todos os pecados que eu cometi
e todos os pecados que eu cometeria, porque senão eu teria que ser salvo todo dia. Então não tem a necessidade de eu pedir o perdão? Claro que tem. João fala, confessando os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Agora a questão é, vamos lá, exegese, que é importante, que falta na igreja brasileira. O texto está falando de comunhão com Deus ou o texto está falando de salvação? Porque, veja bem, quando eu cometo um pecado, a minha comunhão com Deus é abalada. É como um pai que briga com seu filho. Que, na verdade, agora, você, quando eu cometo um pecado, eu deixo de ser filho? Que, na verdade, na teologia que vocês acreditam, é que a pessoa não vai perder a salvação em hipótese alguma. É o que João diz, né? Ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Romanos deixa isso claro. Judas fala que nós somos preservados. Então é evidente que nós temos que confessar os nossos pecados. É claro que sim. Não precisa. Claro que preciso. Não precisa. Claro, não precisa. Porque o crente... Se eu posso pecar, se eu posso pecar e não preciso pedir perdão, e até se eu morro no ato, eu não tem problema. Mas você, como crente, como alguém que tem um coração regenerado, você tem um coração regenerado. Os ouvintes que estão Você quer desagradar a Deus? Os ouvintes que estão ouvindo agora? Não. Os ouvintes que estão ouvindo agora devem entender. Pode ser que eles estejam entendendo a forma que você está dizendo, ou então da forma que eu estou dizendo. Os crentes não precisa necessariamente se arrepender e pedir perdão. Paulo já disse, então já que superabundou a graça, eu vou pecar muito, porque aí a graça vai ser maior. Isso é perigoso. E o próprio Paulo respondeu, de modo nenhum. Pode até incentivar alguém. Eu quero ler um texto aqui. Pode ler todos os textos aí, nenhum vai apoiar essa visão que o senhor está falando. Lucas capítulo 6, verso 44. Pastor Nicolas, mais humildade, por gentileza, o senhor não é o dono da razão. Calvino não falaria isso se ele tivesse aqui. Mas o senhor está errado, desculpe, eu estou sendo bíblico. Isso, a Bíblia está errada. Não, o senhor está errado, a Bíblia está certa. Mas Lucas 6, 44. Isso, vamos Lucas 6, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Aí eu quero falar o seguinte, sabe qual que é o problema da teologia que o pastor Nicolas defende? É a teologia que acha o seguinte, tem um culto na igreja, ou na praça, ou em qualquer lugar, se pregou a palavra, alguém levantou a mão, passou pelo batismo, aí é um salvo porque só se levanta a mão por ação do Espírito Santo. Quero dizer, pastor Nicolas, que muitas vezes, e o pastor, nenhum pastor tem capacidade para isso, a não ser que Deus o queira revelar, muitas pessoas, muitas vezes, desce um pecador seco para o tanque batismal e sobe-se um pecador molhado. Então, muitas vezes, dentro da igreja, a pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela às vezes nunca foi salva. Eu já vi caso de pastor, um camarada pastor, depois de muitos anos, um dia ele pregou e depois ele mesmo desceu do púlpito, levantou a mão e disse para a igreja, diante desta mensagem, depois de quase 20 anos de pastor, hoje eu tenho certeza da minha salvação. Na verdade, eu estava iludido, enganado, e eu era apenas um amigo do Evangelho. Então, é muito perigosa essa sua teologia, que o senhor taxa a teologia bíblica como inventada, porque dá a impressão de que a pessoa pode pecar à vontade. Quer dizer, um pastor pode se tornar um adúltero e ele viver no adultério, e se ele morrer, ele está salvo. Quer dizer, o único problema dele é esconder da esposa que ele tem uma amante, ou duas, ou três, ou quatro, porque ele não vai perder a salvação. O problema do pecado, pastor Nicolas, não é o pecado acidental que todo homem comete. Por isso a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. O problema é o pecado premeditado. Eu escolho deliberadamente rejeitar todo o ensinamento de Deus para a minha vida e eu resolvo pecar. O suicídio é isso. A pessoa, ela planeja, ninguém por acaso está andando e fala assim, morri. Não, o suicida, e isso, agora há pouco eu vi aqui uma mensagem de um ouvinte que ela disse, eu tentei o suicídio por 3 vezes, Deus me livrou nas 3. E eu tive uma revelação de Deus, de que Deus me revelou no meu coração de que eu iria para o inferno. Então, pastor, a pessoa premedita esse crime, é um crime premeditado, isso é que é o problema. Vamos fazer o seguinte, ó.
coloca em posição de arrependimento. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, voltamos para o nosso terceiro bloco, mas eu quero levantar um outro ponto aqui. O suicídio, sim, ele é premeditado. Muitas vezes no impulso, não quer dizer que a pessoa passou um mês premeditando, pode ser no impulso. Ela passou numa ponte e de repente ela falou, vou matar agora. E se jogou, mas de qualquer forma ela premeditou. A afirmação de que ela premeditou está absolutamente correta. Agora a pergunta que me fica, o senhor deu um exemplo, por exemplo, de pastores. Pastores que estão se suicidando. Isso não é um assunto recente, este é um tabu que muita gente não quer tocar, mas em muitas igrejas que se omite esta informação, pastores estão tirando a própria vida. O pastor caminhou com Cristo, 50 anos de trajetória, pastoreou, aconselhou, caminhou junto e de repente ele chegou numa reta final que ele não achou solução e aí ele se suicidou. E muitas vezes ele se suicida dizendo assim, eu vou encontrar com Deus. Já tem uma cartinha dizendo assim, eu não aguento mais, não vejo mais saída, eu vou me encontrar com o Pai. E ele escreve, então, ou seja, o desejo dele, a esperança dele ainda está em Deus. Ele não está desesperançoso com Deus. Ele enxerga que a única esperança dele é encontrar com o Pai. Nós vamos ao intervalo e voltamos para o próximo bloco. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz, porque se anuncia o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433 ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br doe@biblicavida.com.br. Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. O Hortifruti Açougue Supermercado Oriente tem tudo o que você precisa em um só lugar. Açougue com a melhor qualidade e preços da região. Hortifruti sempre com frutas, legumes e hortaliças fresquinhos esperando por você. Supermercado completo para você abastecer a sua casa com os melhores produtos. Faça seu pedido pelo nosso delivery ou retire. 12 99612 3934. 12 9612 3934. Consulte condições. Hortifruti Açougue Supermercado Oriente, em São José dos Campos. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. 96.5 Vida FM. Muito mais vida, muito mais bíblica. Vida FM. Aqui tem debate. 11:03. Da vida. Já estamos de volta, debates da vida. E o tema de hoje, né, Cláudio? O suicídio é um pecado, ou melhor, é um pecado sem perdão? A gente está esperando sua participação. Facebook, Instagram, YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp? 12 99747 2010. E eu fico imaginando a cabeça da Drica. Ela tá acostumada com refletindo na vida,
vida, tudo calminho, hein, Drica? Hoje a Drica tá vendo aqui o coração a mil e o bate-boca e vamos embora. Mas o importante é que você entenda quase que levantando uma bandeira branca. Mas é importante que você entenda que a opinião dos nossos convidados, ela tem, obviamente, o foco de fomentar, instigar você a pensar sobre o assunto. Então, meu convite, manda pra pessoa, pelo menos pra 3 pessoas que você conhece, pelo menos pra 3, mas o debate tá pegando fogo. Vem pra Vida 96,5, vai ser muito importante aí a participação de vocês. Posso usar o extintor ali? Já posso pegar. Antes de a gente de voltar aqui com os nossos convidados, eu queria só dar um toquezinho pessoal no pessoal do Hortifruti Oriente. Boa! O pessoal que é nosso parceiro, que tá caminhando com a gente. Então eu vou fazer questão aqui, já pedi pra Flavinha agora, semana que vem, todos os dias. Nós vamos fazer aqui um testemunhal, lembrando a vocês quem são os nossos parceiros, nossos anunciantes, que estão nos ajudando a manter a programação. Então, meu irmão, você vai comprar fruta, lá tem o quê, Drica? É fruta, o que mais? Lá é hortifruti, açougue e supermercado. Olha aqui, tudo que você precisa no mesmo lugar. Tudo que você precisa tá lá. Tá lá. E olha, eu tenho testemunhos de ouvintes que me mandaram mensagem dizendo assim, pastor, o negócio deles é fantástico, a qualidade, como armazena as coisas, a qualidade de tudo. Então, meu irmão, se você vai comprar, vai no Hortifruti Oriente, ok? Primeiro ponto. Não apenas vá e compre. Você tem que... Então, vamos lá, são alguns passos. Você vai e compra, aí você paga, não pode sair sem pagar, porque senão você dá um mau testemunho. Então, você vai, você compra, você paga, e aí você procura alguém lá e fala o seguinte, gente, ouvi na Rádio Vida. Sabia que eles aceitam Pix? Aceita o Pix também lá. Então, meu irmão, é uma facilidade. Então vai lá, Hortifruti Oriente, açougue, supermercado, fica na Avenida Tóquio, número 583, no Jardim Oriente, em São José dos Campos. E você pode também fazer o seu pedido por delivery. Não precisa nem sair de casa. Por delivery, você pode fazer o seu pedido, você vai lá, retira 12996123934. Então, mas aqui, eles entregam em casa ou a pessoa tem que passar lá e pegar? Tem o retira, né, que você faz o pedido, passa lá e retira. E tem também um delivery, mas aí você precisa fazer aquela consultinha básica. Maravilha. Então vamos lá, ó. 12996123934. 12996123934. E não se esqueça, ligou, comprou, falou, ó, ouvi na Rádio Vida. Boa. Que aí você vai empolgar eles a continuar anunciando com a gente, porque eles vão ver que deu resultado, ok? Então se vai comprar fruta, açougue, supermercado, eu sempre confundo, Hortifruti Oriente. Hortifruti Oriente. Beleza? Então vamos lá, voltando com o nosso debate, deixa eu ver aqui o resultado da nossa enquete, mais um resultado prévio da nossa enquete. Permanece igual, variou mais ou menos na margem de erro, 74% dizendo que sim e 26% dizendo que não. No caso do Instagram, 67% cai para 67% e aumenta para 33% os que dizem não. Cai o que sim e aumenta o não. Mas a maioria do ouvinte está dizendo que sim, que o suicídio é um pecado sem perdão. Nesse terceiro bloco nós teremos a participação do Bispo Laerte, temos várias opiniões de ouvintes, mas eu já vou colocar o Bispo e depois eu leio aqui as opiniões dos ouvintes, ok? O Bispo Laerte Lafayette, que é bacharel em Química, Teologia, Bispo na Igreja Casa do Pai, autor do blog do Bispão. Bispo, mais uma vez, satisfação tê-lo conosco para o nosso debate. 3 minutos para o senhor fazer a sua consideração inicial e o senhor permanece conosco no embate com os nossos convidados. Pastor Cláudio querido, pastores queridos, muito bom estar aqui com vocês. Drica Oliveira, querida de longo tempo, longa caminhada, obrigado pela indicação, por poder estar aqui. Estou aqui direto do trabalho, mas não podia deixar de aceitar o convite para participar. Até porque essa posição do quarto convidado aqui, ela é extremamente cômoda, né? A gente entra às 11 e sai às 11h30, vê o circo pegar fogo, bota mais uma lenha na fogueira e depois se pirulita e deixa o final para o pastor Cláudio Apolinário resolver. Eu vejo como esse assunto, um dos assuntos que mais dividem a cristandade, por conta de alguns conceitos que nós temos, né? Eu não poderia deixar de falar aqui que a nossa tradição, inclusive que vem daquilo que é a Igreja Católica, né, isso a gente acaba aprendendo que, sob toda e qualquer circunstância, suicidou, vai para o inferno. Mas ao longo do tempo eu tenho visto também que tem gente que pensa, né, que não, olha, Deus não vai permitir, Deus vai impedir, ou ele perde a salvação, ou
ou até mesmo uma quarta opção, que ele pode perder a sua salvação mesmo. E vendo aqui, acompanhando o debate dos amigos aqui da Coxia Digital, né? Por trás aqui da cortina, só olhando e só vendo, eu vi aqui umas coisas que são interessantes. Por exemplo, estava se falando da questão do homicídio, da briga no restaurante, risca a faca daqui, risca a faca dali. Pois bem, deixa eu pegar aqui uma situação até para fazer uma pergunta. Davi mata Urias. E por que Davi mata Urias? Ele perdeu a salvação? Davi matou Urias e perdeu a salvação. Moisés, o homem mais paciente que esteve na terra, ele mesmo desejou para si a morte. Ele falou para Deus: olha, Senhor, o Senhor me leva porque eu já não aguento mais. Ah, mas Moisés está aí deixando que Deus leve ele, né? Está terceirizando a responsabilidade justamente para Deus. Deixa eu tentar entender. Se Moisés queria que Deus tirasse a vida dele, por quê? Porque estava num momento de pressão, aquele eita povinho bom, exercendo uma pressão sobre ele. Será que um paciente que sofre de esquizofrenia, alguém que sofra de depressão extrema, e que não tenha, né, o caráter, a paciência de Moisés, sabe, não venha a querer atentar contra a própria vida de maneira definitiva? Então, hoje eu vou dizer para vocês, eu estou mais aqui para aprender. Por quê? Porque essas duas situações, elas me deixam assim extremamente chapado. Bom dia, pastores queridos. Maravilha, opinião inicial dada, a gente continua agora então, os nossos convidados permanecem conosco agora neste bloco. E meu amigo, nós temos hoje 3 vídeos, temos mais áudios, então o ouvinte realmente se importou com o tema é muito relevante e eu gostaria de pedir aí para você que aproveitasse e divulgasse aí para todo mundo, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, inclusive, deixa eu até verificar aqui e atualizar, mas eu vou afirmar para vocês. Dá uma olhada quem está no YouTube agora. Você está no YouTube agora? Então dá uma olhada aí na quantidade de pessoas que nós temos online e dê uma olhada na quantidade de joinhas que nós temos. Tá? Eu estou entrando aqui para confirmar. Mas dê aí, ó, menos da metade de joinhas do que estão agora. Então eu vou pedir um favor para você agora. Clica no joinha agora, ok? Clica aí, porque aí automaticamente o YouTube, pelos algoritmos, ele distribui para mais pessoas saberão do que estamos discutindo e mais pessoas virão agora para o nosso debate, ok? Então clica no joinha aí e participe conosco do nosso programa. Nós temos aqui várias opiniões dos ouvintes, mas vamos começar com os vídeos. Conseguimos colocar os 3 na sequência? Então vamos aos 3 vídeos primeiro. Bom dia, eu sou o Thales de São José dos Campos. Então, o suicídio, cada suicídio, Deus que vai julgar cada um. Opa, cortou aí o vídeo do Thales, mas deu para entender. Ele está dizendo que é Deus quem vai julgar cada um, né? Colocamos ele de novo, vamos pro próximo. Vamos de novo? Então vamos de novo pro Thales de São José dos Campos. Bom dia, eu sou o Thales de São José dos Campos. Então, o suicídio, cada suicídio, Deus que vai julgar cada um. Não, então é isso mesmo. Vamos para o da Margarete de São José dos Campos. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Eu acredito que Deus não deixou isso claro nas Escrituras. Eu acho que essa é uma chave que está na mão dele e a gente só vai descobrir o dia que a gente chegar lá no céu. E aquelas pessoas que cometem suicídio num momento de depressão profunda, que estão fora da sua sanidade mental, que não têm consciência do que estão fazendo. Será que teriam, então, essa condenação eterna pelo ato cometido? Paz e prosperidades, amados. Aqui é o pastor Reginaldo de Caçapava, pastor da igreja IMEP. Se cometer suicídio ou homicídio, não tem perdão. 1 João 3,15 está esclarecido aí, todas as pessoas. Então, pastor Nicolas, são todas as pessoas, tá? Crente ou não crente. Cometeu, perde a sua salvação. Sim, não há como garantir a salvação. Temos que ser fiel até o fim.
Maravilha, várias opiniões então dos nossos ouvintes. Deixa eu ler aqui algumas opiniões. Tem algumas que eu bati o olho aqui e eu achei interessantes. Agora o duro vai ser eu achar elas aqui. Eu vou ter que ir para outras aqui, depois eu volto. Mas eu vou achar, porque eu achei muito legal a consideração das pessoas aqui. Obviamente que essas observações aqui, elas cutucam o pastor Nicolas, né? Mas já eu encontro elas aqui. A Janaína faz uma pergunta: se a salvação não se perde, então os desviados irão para o céu se Jesus voltasse agora? Edivânia de São José dos Campos: eu acredito que todo pecado tem perdão mediante o arrependimento e também quando deixamos a prática. Mas se a pessoa está fora da presença de Deus e cometer o suicídio, tem perdão? Então as pessoas tudo estão trazendo aqui num tom de pergunta. Luiz Fernando de São José dos Campos, ele pergunta: pastor Nicolas, como o senhor citou a linha de pensamento arminiano, já que na calvinista é possível que se perca a salvação, até mesmo sobre um suicídio, e quem se apostatar da fé perde a salvação? Aí virou uma salada gospel, né? Aí misturou tudo. Aí misturou tudo aqui, irmão Luiz Fernando. Confesso, nem eu entendi bem a sua pergunta, mesmo porque o calvinismo ele defende ao contrário, né? Ele defende que a salvação não se perde. Tá? Então, vamos passar aqui para a próxima aqui. Maravilha, senhores. Então, vamos lá. Todo mundo na tela. O debate no segundo bloco, ele ficou bem tenso, né? A gente discutindo aí os temas sobre o assunto de hoje. E as opiniões dos ouvintes estão bem diversas, embora a maioria está dizendo que sim, que perde a salvação. Pastor Nicolas, eu começo então por ti, mas todos têm oportunidade de participar. Obviamente, também é para a gente fazer aquela interferência. Mas ao que o senhor atribui esta maioria maciça, né? Mais de 70% das pessoas dizendo que se perde a salvação? Bom, Cláudio, eu acredito que isso seja fruto de, em primeiro lugar, uma herança romanista que existe no nosso contexto brasileiro, onde você tem os pecados capitais, toda aquela coisa dos pecados que fazem o indivíduo ir para o purgatório, para o inferno, coisa e tal. Então isso é uma herança romanista, claramente, que nós como protestantes temos que rejeitar. Porque a Bíblia não fala nada disso. São classificações arbitrárias da Igreja Católica. Em segundo lugar, eu acredito que seja porque as pessoas querem, nós como seres humanos, nós não admitimos a ideia de não contribuirmos de alguma forma para a nossa salvação. Então, já que eu não consigo contribuir para a minha salvação, eu quero pelo menos contribuir para a minha perdição. Então eu quero falar, não, eu sou salvo, mas eu posso me perder. Okay, viu como mas isso seria uma raiz da teologia arminiana? Com certeza, a teologia arminiana, que na verdade nós falamos de teologia arminiana, mas ela é uma teologia semi-pelagiana, é uma teologia que tem conexões muito vagas com o Armínio em vários pontos, né? Mas o que a gente chama hoje de arminianismo é uma ideia de que Deus salva, mas num modelo sinergista, onde eu tenho que participar da salvação e, portanto, eu também posso perder a minha salvação. E aí nós colocamos alguns pecados, como o homicídio, o suicídio, tudo mais, como pecados que claramente expulsam o crente e apagam o nome do crente do livro da vida, como se o livro da vida fosse escrito a lápis e não a caneta, né? Então isso não existe na Bíblia. Então deixa eu aproveitar essa tua fala aqui para voltar na pergunta que eu fiz no final do bloco. Pastores estão cometendo suicídio. Nós temos testemunho de pastores, presbiterianos, assembleianos, batistas, pastores que estão tirando a sua própria vida. Esses pastores que passaram então a sua vida ministerial, se doaram para o reino, esses pastores, eles perdem a salvação com o suicídio? Não perdem a salvação? Como que vocês enxergam? Eu acho que eles não, como eu disse, não é como um crente perder a salvação, e o fato dele ser... Mas e se foi com o tiro de 12? Também não vai perder a salvação. O que acontece é que ele pode ter cometido... Mas ele não teve tempo de se arrepender. Pois é, se a gente só entrasse no céu porque a gente tem tempo de se arrepender, a gente teria perdido. A questão que as pessoas precisam entender em casa é que o arrependimento bíblico, o arrependimento de pecados, envolve duas realidades. Em primeiro lugar, é eu me arrepender pelos pecados que eu cometo, por eu ser um pecador e, portanto, eu merecer a ira divina, e acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados para que eu pudesse ser aceito na presença de Deus. Esse é o arrependimento que me garante a entrada na vida eterna. Agora, no nosso dia a dia, é evidente que nós continuamos pecando. E quando nós pecamos, nós não temos mais a culpa
culpa dos nossos pecados que nos levam ao inferno, mas evidentemente nós temos a mancha do pecado que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E é nesse sentido que nós precisamos nos arrepender constantemente. É isso que João fala para nós. Que nós não podemos falar que não temos pecado, que nós somos perfeitos. Não, nós cometemos pecado. Eu não tenho mais a culpa do pecado, porque Paulo fala em Romanos que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas João fala que eu tenho que continuar pedindo perdão agora para nutrir um bom relacionamento com Deus. E até respondendo à acusação que o Luciano e o Edson fizeram, e aliás, Edson, me perdoe aí porque eu me exaltei um pouquinho, esse assunto me deixa um pouco alterado mesmo, né? Porque nós estamos lidando com o entendimento da palavra de Deus. É uma coisa que nós não podemos brincar, nós não podemos ser temerários nisso. Então me perdoe aí porque eu acabei me exaltando um pouquinho. Mas a acusação de que o crente, ele, por não ir mais para o inferno, por não haver essa possibilidade de perder a salvação, o crente vive entregue ao pecado, isso é uma acusação absolutamente infundada. Porque o crente que tem um novo coração, o crente que se submete a Jesus como Senhor e Salvador, nós não queremos mais desobedecer ao Senhor. Nós nos entristecemos pelo pecado. Nós lamentamos por isso. E o que nós fazemos então? Nicolas, nós pedimos perdão. Permita só fazer uma parte aí na sua fala. Pois não, pastor Edson. Raciocínio. É exatamente isso. Aí é que você chegou no ponto que eu queria. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, eu vou contar aqui um testemunho meu. Eu, há uns 12 anos atrás, estava numa situação, nada dava certo, trabalho, nada dava certo. E um dia eu cheguei e disse para Deus assim, Senhor, eu estou te servindo, eu faço tudo, eu prego, eu evangelizo, eu faço missões, eu contribuo para missões e tudo, nada dá certo. O que é que eu estou fazendo aqui? Tira essa fé do meu coração e eu vou viver a vida como no mundo aqui, assim, esses miseráveis anos de vida. Sabe o que aconteceu? Eu falei isso, deu a volta assim em torno do meu corpo e já de pronto caí de joelhos chorando, pedindo a Deus, tem misericórdia, apaga as minhas palavras, Senhor, da tua memória e me perdoa, porque o Espírito Santo já de imediato bateu e falou assim, você está louco, meu filho? O que é que você está falando? Você não sabe o que você está falando. Então, pastor Nicolas, eu quero chegar nesse ponto. Nós não podemos garantir que quem levantou a mão da igreja e permaneceu na igreja, talvez até se tornou um pastor, um obreiro, foi de fato um salvo. Concordo plenamente. Tem muito então, convencido no lugar de convertido. Exatamente. E aí, pega Romanos 6:23, vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu peco, eu vou morrer. Mas como tem a salvação em Jesus, eu me arrependo, confesso o meu pecado e eu tenho o dom gratuito da vida. Porque senão fica um negócio fácil, fica um supermercado sem caixa. Então, mas eu chego lá, pego, saio e não pago nada e tá tudo certo. A Bíblia, ela é justamente isso que a Bíblia fala para nós não fazermos. Nós não podemos viver em pecado porque nós agora temos um novo coração. Então, uma pessoa que é realmente convertida, ela não quer desagradar a Deus. O pecado entristece a Deus, entristece a nós também. Sim, mas eu acho que o ponto-chave aí da celeuma aí é o fato de, tá bom, então eu não vou mais pecar porque eu não quero desagradar a Deus. Mas mesmo eu pecando, eu não perco a salvação. Exatamente. É isso? Exatamente. Porque... E o arrependimento? O arrependimento existe. O arrependimento não entra na graça. Não, o arrependimento existe para a minha comunhão com Deus. Estamos falando de um crente. O pastor Nicolas está fazendo uma divisão. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de eu me converter, eu preciso agora me arrepender dos meus pecados, aceitei a Cristo. Deus já me perdoou. Daqui para frente, não envolve mais a salvação, envolve agora a comunhão. Exatamente, é isso? Que é o que João deixa muito claro na sua primeira epístola. Exatamente isso. Ok, pastor Laerte, pastor Luciano, fiquem à vontade. Quer falar, Luciano? Eu posso falar? Pode falar, bispo. Ninguém quer falar nada nesse negócio. Não, eu falo na sequência que o senhor tá... Não, ele fala assim, ele perguntou doido pra você falar, eu falo. Eu disse porque ele tá de forma remota. Eu falo então. Duas coisas interessantes aqui na fala do pastor Edson, que eu vejo, pastor Edson, que a gente precisa tomar cuidado, né? Você usou um exemplo aí, que esse exemplo incendeia o debate. Quando você falou assim, que nós estamos num supermercado sem caixa. Estamos mesmo. Porque, por conta da graça, a gente não precisa pagar nada.
é curioso a gente falar sobre isso, porque dá a entender que eu preciso fazer alguma coisa. E aí, na fala, no diálogo junto com o pastor Nicolas, né, se frisa a questão do arrependimento. Então, eu entendo que a gente vai linkar o suicídio a uma questão de não arrependimento. Quer dizer, quando eu morro, eu estou arrependido de todos os meus pecados? Será que eu estou? Você imagina, pastor Edson, se tivesse... Mas não existe pecado acidental. Não existe pecado acidental. Claro que existe, Nicolas. Aí eu tenho... Olha, e tá tendo... Vou falar para você, viu? Escreve aí no chat que tá tendo um debate no chat. O negócio acho que está mais acirrado lá. Aí, pastor Edson, eu tenho que concordar com o pastor Nicolas. Coisa que eu não... Desde o começo eu falei, eu não vou me associar não, sabe? Mas aí... Porque aí a gente começa a fazer essa separação. E quando a gente faz essa separação, a gente coloca naquela questão do homicídio, aí nós como crentes, começamos a estabelecer rótulos e condições. E é isso que eu acho preocupante. Porque eu torno a repetir, eu não quero que ninguém se perca. Até mesmo, pastor Cláudio Apolinário, você falou uma coisa, né? Você falou do tabu, mas tem um procedimento da Sociedade Brasileira de Psicologia e isso repercute no jornalismo e não se deve falar e exacerbar a pauta do suicídio. Por quê? Por causa da condição da mente humana de achar o seguinte, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, essa coisa me preocupa muito. Eu não estou dizendo que, olha, não, cometa suicídio que você vai para o céu. Mas o que eu estou ponderando, usei aqueles 2 exemplos bíblicos, né, de Davi e de Moisés, um como homicida, o outro como um depressivo suicida, para mostrar que eram 2 homens de Deus. Maravilha. Pastor Luciano? O pastor citou Moisés, Elias e Jonas. São exemplos de homens de Deus que queriam perder a vida, que Deus tirasse a vida deles, mas eles perseveraram. Talvez porque o pastor colocou a questão da enquete, eu até anotei aqui, 70% parece das pessoas estão dizendo. Isso. Eu acredito que também esteja relacionado, pastor, nós não temos exemplos bíblicos de homens de Deus que cometeram suicídio. Biblicamente a gente não tem nenhum exemplo. Tem algum exemplo? Não sei, eu não conheço. Biblicamente não tem. Então talvez seja por isso que a maioria das pessoas enxergam como um extremo que de fato a pessoa não tendo tempo de se arrepender, sim, ela perde a salvação. Maravilha, nós temos aqui vários ouvintes, tem áudio para danar. Tem muito áudio. Quem que tinha falado? É o pastor Edson? Fui eu. Só para falar uma coisinha, Cláudio, porque eu escolhi esse horário de meia horinha, né? E agora quer ficar falando o tempo todo na vez de todo mundo. Mas só para fazer aqui um detalhezinho aqui na fala do querido pastor Luciano, a gente precisa também tomar cuidado, porque a gente não tem relato de nenhum homem de Deus suicidando. Mas também, nós falamos aqui semana passada sobre muita coisa que não está escrita na Bíblia e que não pode virar doutrina. Por exemplo, as pessoas me têm como muito bem-humorado. A gente nunca viu um texto nos evangelhos falando que Jesus ou contou piada, ou fez gracinha, né, ou deu risada, muito menos. A gente vê que Jesus chora, mas não vê que Jesus ri. E aí eu tenho temor com relação a isso. Daqui a pouco vira doutrina também. Obrigado, pastor Luciano. Obrigado, Cláudio. Maravilha, mas vamos fazer o seguinte, bispo, vou lhe dar aí um minutinho para o senhor fazer a sua conclusão final, porque a gente tem muito áudio de ouvinte e eu tenho que no próximo bloco colocá-los. Então faz aí 1 minuto e meio, 2 minutos, a sua consideração final, os seus dados de contato e já agradeço aí a tua participação. Eu agradeço, obrigado a cada um de vocês, aprendo cada vez mais, né? Existe uma teoria em pedagogia que ela explica o seguinte, que a gente quando ouve aprende um percentual, quando ouve e vê aprende um percentual maior, quando ouve, vê e escreve aprende um percentual maior, quando ouve e vê, escreve e se prepara para ensinar, aprende mais. Mas a gente pode incluir aí que
no debate da vida a gente consegue aprender mais do que tudo. E eu estou feliz de estar aqui e aprender com vocês. O que eu quero justamente falar é que eu estou para ver um assunto mais controverso do que esse, sabe? É um assunto que realmente mostra aquilo que é a nossa fragilidade humana e a fragilidade daquilo que é o nosso entendimento. E o que a gente precisa? Da verdade bíblica. A verdade bíblica claramente estabelecida para a gente chegar a essa conclusão, mas quando eu olho, eu vejo, sabe, eu não consigo enxergar algo que seja definitivo. Quanto mais teológico é o meu argumento, né, mais óbvio é aquilo que eu consiga chegar. E aí, eu me lembro de uma frase de Agostinho que dizia assim, né? Naquilo que é essencial que nós tenhamos a unidade, no que é duvidoso que a gente tenha liberdade e que o amor esteja presente em toda e qualquer situação. Então, realmente não é algo simples, e eu, Laerte, não me vejo nessa condição de poder arbitrar, de poder dizer que o irmão cometeu suicídio e teve tempo ou não teve tempo de se arrepender, que premeditou ou não premeditou. Eu prefiro me agarrar à salvação. Eu prefiro me agarrar àquilo que é a graça e eu prefiro caminhar naquilo que é a condição de cura que Deus pode nos dar. Busquemos em todo tempo isso. Em todo tempo tenhamos a condição, como o pastor Edson teve, que num momento de dificuldade, né, ainda que desejando para si, tira o meu ministério, quando o Espírito tocou-lhe no coração, ele cai de joelhos e chora. Por isso, querido, querida, você que está me ouvindo, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando ouvirdes a voz do Senhor, abra o teu coração e entenda quem você é. Justamente isso. Meu carinho para cada um de vocês, que Deus os abençoe tremendamente. Pastor Cláudio Apolinário, querido, Deus abençoe você, Deus abençoe a Igreja Bíblica Vida, a Igreja Bíblica Zoe, Deus abençoe a Vida FM, para você que nos assiste, seja um investidor do reino, está aqui embaixo, né, desse lado aqui, está aqui embaixo aqui, o WhatsApp para você participar e abençoar essa obra tão tremenda. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette aqui do Rio de Janeiro e graças a Deus, sou o pastor na Casa do Pai, Igreja Cristã. Você pode nos acompanhar no YouTube. Todo dia tem um vídeo novo lá no YouTube, às 7 da manhã, para você. Casa do Pai, Igreja Cristã. Um grande beijo, pastor Cláudio Apolinário, um beijo. Drica Oliveira, um beijo, querida. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Bispo, pela sua participação. O Bispo sempre simpático. Quando estiver por São Paulo, passa aqui pela rádio, vai ser uma alegria recebê-lo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A Vida sempre lançou tendências. Foi a primeira rádio no Brasil a usar o WhatsApp para atender você, ouvinte. Foi a primeira rádio no Brasil que produziu e transmitiu uma live em alta resolução com Thales e Fernandinho em 2015. Ninguém falava em live naquela época. O tempo passou e a vida continua inovando. Chegou o Vida Lovers. Pra quem é apaixonado pela vida e quer um estilo diferente. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades. @use.vidalovers. E se tem vida, tem que ter novidade. Sintoniza aí. É tudo
tudo de bom. Oi, gente. Aqui é o Zé Gotinha. E vim avisar que tem mais reforço vindo aí. O que é, papai? Mais vacinas, filho. Isso é muito importante para proteger a nossa família. Mesmo assim, temos que continuar nos cuidando. É mesmo, mãe. Lembrar de usar máscara, lavar as mãos, manter uma distância segura e ambientes ventilados. E atenção, se for a sua vez, vacine já. E lembre-se de tomar a segunda dose. Assim você cuida da sua família, da sua renda e do Brasil. Brasil Unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. O som que é tudo de bom. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa? Está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios. Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. O apartamento de 3 dormitórios que a sua família sonha está no Residencial Vale das Flores, em São José. A localização é ótima. Supermercado do lado, padaria, bancos, escolas e a futura estação Centro da Juventude da Linha Verde. Oportunidade imperdível. Mensais a partir de R$ 897. Residencial Vale das Flores. Visite o decorado na Avenida Bacabal, altura do 1780, São José. Ou ligue Independência Imóveis, 3937-5044. 3937-5044. Música boa, toca na vida. Aqui você tem o clamor pela vida. De segunda a sexta, em 3 edições. Às 7 da manhã, 6 da tarde e à meia-noite. Pai, que o nosso coração possa estar firmado em Ti e que o Teu nome, Ele seja glorificado em nós. Sim, Senhor, continua operando nos nossos corações. Faça o seu pedido de oração através do site biblicavida.com.br. Bíblica Vida é muito mais vida, é muito mais bíblica. Vida muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. 11h35 e tá pegando fogo o debate de hoje. Chama o bombeiro, Cláudio. Não, e pegando fogo não é só aqui, é pegando fogo no chat. No chat. Né? Lá no chat do YouTube, lá, o Nicolas aqui, o povo discutindo e o debate continua lá. O debate tá aqui, o debate tá lá também. Ele dá um intervalo aqui, mas continua lá, lá, intervalo, né? Continua no debate lá. Mas que legal a participação dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando agora na nossa audiência. Muitos ouvintes novos, muita audiência nova chegando no nosso debate. Nós estamos aqui de segunda a quinta-feira com os nossos debates. Sexta-feira é uma entrevista, um bate-papo, um papo tudo de bom. Mas de segunda a quinta-feira, das 10 ao meio-dia, nós temos o debate e muita audiência, muita gente vindo pra cá. Que Deus abençoe aí a vida de vocês. Nós estamos no último bloco do nosso debate, Drica, mas nós temos muitos áudios. Muitos. Nós temos muitos áudios. Tá eu quero privilegiar as pessoas que mandaram áudio, vídeo. Então vamos colocá-lo na sequência um do outro. Bora. Então vamos lá, pessoal. Vamos ouvir os áudios. É importante a sua participação, então eu quero valorizar aqueles que participaram. Vamos lá. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A minha dúvida é a seguinte: nessa perspectiva do suicídio, como explicar a atitude de alguns irmãos que se colocaram como mártires, sabendo que seriam mortos e mesmo assim optaram por não negar o nome de Cristo ou não pregar, como exemplo do diácono Estevão em Atos, diante do Sinédrio. Ele sabia que seria apedrejado até a morte. Ele tinha a opção de desistir de pregar, mas mesmo assim quis pregar. Isso não seria um suicídio nessa perspectiva? Bom, vamos lá. Esse primeiro áudio foi o do Gerson, de São José dos Campos. Ele faz uma pergunta, então peço que os nossos convidados prestem atenção em todas, porque tem várias perguntas aqui. Os próximos áudios: irmão Fábio, de Taubaté, o irmão Wilson Fernandes, de Toronto, no Canadá. Muito obrigado, irmão, pela sua participação. O seguinte: pastor Messias, de São José dos Campos, Carlos, de Santo André, e também o Marcelo, de São José dos Campos. E entrou mais um agora, Eduardo, de São José dos Campos. Vamos embora, todos. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o evangelista Fábio, de Taubaté. Eu tenho uma pergunta aos pastores que estão fazendo parte da mesa debatedora.
No livro de Eusébio de Cesareia, tem um relato que alguns mártires, por causa da agonia, da perseguição, do sofrimento, da tortura, tiraram a sua própria vida para não chegar a esse ponto. Eles também foram condenados, estão no inferno, é isso? Mas a Bíblia fala que se o justo morrer morrer na injustiça, ele não tem salvação. Mas se o injusto, antes de morrer, se arrepender, tem salvação. Então o que esse pastor está falando aí não está certo. É pecado sim tirar a vida e não tem salvação. A paz do Senhor a todos os pastores reunidos aí. Pastores, aqui é o pastor Messias de São José dos Campos. Se nós for ver a teoria aí que uma vez salvo, salvo para sempre, que nós não perdemos a salvação, não haveria necessidade que Jesus viesse ao mundo então. Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E tem muitos que não creem. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é Carlos de Santo André. Bom, partindo do princípio que o suicídio nada mais é do que um homicídio, mas contra a própria vida, sim, é um pecado. Agora, se é um pecado sem perdão, precisamos o quê? Rever que a pessoa que é crente, ela tem o temor de Deus e busca orientação em Deus e não tenta tirar a própria vida. Então, precisamos pensar também na predestinação. Então, será que realmente esse crente que tirou a própria vida, ele era crente e tinha realmente a salvação? Valeu, até a próxima. Bom dia a todos, a graça e paz. Aqui é o Marcelo de São José dos Campos. Bom dia, Simone, pastor Cláudio, os pastores presentes. Queria tirar uma dúvida com vocês. O suicida, né, quando ele planejou a morte dele, porém chegou na última hora que ele está lá no ato de execução da morte, ele tenta se salvar para não cometer o suicídio. Esse irmão, ele vai para o inferno? Meu nome é Eduardo, sou de São José dos Campos. Referente ao debate de hoje, eu creio que a salvação ela é perdida sim. A salvação é dia a dia conquistada. Quando a palavra de Deus lá em Apocalipse diz os pecados que levam à morte, ele não tem uma especificação. Então, quando não existe uma especificação, ela é generalizada a todos. Lá não está escrito que é só para os ímpios, é para os ímpios e para os cristãos. Todos nós temos que seguir a palavra. Deus, a primeira coisa que ele é justo, e nós temos que seguir o que ele mandou. Bom, amados, bom dia a todos. Vou deixar aqui minha participação com o pastor Fábio Fogo. Bom, o pecado, ele não leva para o inferno, desde que nós se arrependemos e o deixamos, né? Romanos 12, não vos conformeis, mas transformai. Então eu acredito que uma vez que você se arrepende e deixa e passa a viver uma vida de comunhão, de santidade, você sim não perde a salvação. Maravilha, então estamos aqui com as opiniões. As últimas opiniões aí foram do pastor Fábio de Jacareí e também do irmão Eduardo de São José dos Campos. Então olha, muito áudio, a minha gratidão pela participação de todos vocês. Lembrando, hein, não esqueçam de dar aí um joinha, também se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha. Se inscrevendo e clicando no sininho, você vai receber as notificações aí toda vez que nós começarmos a nossa programação, entrarmos com a nossa programação. Vai ser muito bom você participar conosco, ok? Nós vamos então agora para os nossos convidados. Eu queria dar 3 minutos para cada um e depois vai me sobrar uma merreca de tempo, mas eu creio que vale a pena para esse tema vocês conseguirem concluir com mais robustez aquilo que vocês têm a passar para o nosso ouvinte, uma vez que mexe com o nosso dia a dia, no que diz respeito à nossa salvação, diz respeito a pessoas, entes queridos que estão perdendo pessoas próximas, então vale a pena nós pensarmos nisso. Então 3 minutos, só que vou pedir para ser cravado. Começo com o pastor Luciano, depois o pastor Nicolas e finalizo com o pastor Edson, ok? 3 minutos, pastor. Muito bem, quero mais uma vez agradecer, pastor Cláudio, por esse convite, agradecer a todos que permaneceram conosco. Um tema bem complexo de nós falarmos, difícil porque nós estamos tratando de uma temática que na Bíblia nós podemos compreender de algumas formas. Tem famílias ouvindo agora que enfrentaram esta situação, então é muito difícil falar sobre esse tema.
De todas as formas, eu preciso deixar aqui o meu parecer final. Acredito que seja um pecado, sim. Acredito que a pessoa, se ela ainda teve tempo para se arrepender, se ela ainda teve tempo de entregar a sua vida para Jesus, de pedir perdão, eu acredito que essa pessoa, sim, ela possa alcançar a salvação. Mas eu vejo como um pecado, sim, pecado sem perdão. Acredito que você que está pensando isso, talvez na sua mente tem vindo pensamentos suicidas, o que eu te aconselho, busque ajuda, não fique calado, não importa se você é pastor, se você... não importa quem você seja, busque ajuda. Certamente você buscando ajuda, você buscando um aconselhamento, buscando um terapeuta, um profissional, você vai conseguir superar esse momento difícil e retomar a sua vida. É difícil, eu sei, eu sou pastor há 20 anos, eu não tive que lidar ainda diretamente com um membro meu com pensamentos suicidas, mas eu já vi parentes, filhos de pessoas que frequentam a igreja, então eu sei o quanto é difícil. O que eu te aconselho, busque ajuda. Nós não temos exemplos de homens de Deus que cometeram suicídio biblicamente. Por quê? Porque foram homens que nos seus momentos de desespero, leia Salmos, leia lá as palavras de Jesus, leia o apóstolo Paulo dizendo, nos momentos difíceis de desespero, se apegaram com o Espírito Santo, buscaram forças em Deus e assim continuaram a sua caminhada. Já deu meu tempo, pastor? Acho que é isso, né? Maravilha. Então fechou. As suas mídias sociais? Para falar comigo, Facebook, Twitter ou Instagram. Você me encontra Luciano Escala, tá certo? Lembrando que Escala é S-C-A-L-A e precisando de ajuda com dependência química, eu estou à disposição, pode entrar em contato conosco. Maravilha. Pastor Nicolas, até 3 minutos. Bom, eu quero lembrar a todos que, diferente do que um dos ouvintes falou, nossa salvação não é conquistada dia após dia, porque Jesus conquistou isso de uma vez por todas na cruz do Calvário. Acho que é isso que o autor de Hebreus deixa claro. A respeito do suicídio, nós já debatemos bastante aqui sobre o assunto, mas eu quero enfatizar que não há nenhum pecado que nos faça perder a salvação, porque não há nenhum pecado que seja maior do que a obra de Cristo. É pecado sim, suicídio, é um atentado contra a própria vida. Eu oro para que, se alguém que está nos ouvindo tenha esse pensamento, abandone isso, não apenas porque isso é pecado, mas também porque isso não condiz com aquilo com o modo como um crente deve pensar. Nós sabemos que a realidade humana envolve sofrimento, dificuldades muito grandes, mas eu queria ler aqui as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 21 a 26, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangindo, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O apóstolo Paulo aqui deixa claro que para o crente é evidente que estar com Cristo é melhor, mas nós não somos donos de nós mesmos. Os nossos alvos não são traçados por nós mesmos. Nós somos servos do nosso Senhor. E o nosso Senhor nos deu tarefas, nos deu atribuições, nos deu responsabilidades para com outros crentes, para com a nossa família. E nós, como crentes, então, nos sujeitamos a isso, de modo que enquanto Deus quiser que nós permaneçamos aqui trabalhando, nós devemos trabalhar operosamente, de maneira intensa, pela edificação dos nossos irmãos. Muitas vezes, talvez até sempre, colocando os interesses dos outros acima dos nossos interesses, colocando o benefício dos outros acima das nossas dores, colocando a edificação alheia acima do nosso próprio sofrimento. Agora, se você é um incrédulo, se você não tem Jesus como seu Salvador e você pensa que o suicídio é a saída para os problemas dessa vida, eu devo lhe alertar, dizer que isso, na verdade, só vai acelerar o seu encontro com o juiz de toda a terra. Hebreus fala que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você fechar os olhos aqui sem Cristo, esperando nisso encontrar paz, você não vai encontrar paz, você vai encontrar o inferno. Como sair disso? Crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Maravilha, pastor Nicolas. Suas mídias sociais e o livro seria Prática Cultural, eu acabei não falando, né?
Pode ser também. Aqui fala da questão da perda de salvação, está aqui. Pequeno manual de doutrinas básicas, vai lidar com o assunto da perda de salvação, a impossibilidade disso. E as mídias sociais, todos podem me encontrar aí nas redes sociais da Igreja Batista Redenção São Paulo. YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, o site igrejaredenção.org.br, lá tem o contato de todos, inclusive o meu. Maravilha. Pastor, eu acabei não perguntando dica cultural, o senhor tinha alguma? Eu anotei aqui Superando a Dor do Suicídio, da editora Vida. Fica aí uma dica para alguma família que tenha enfrentado esta situação, fica aí uma dica de leitura. Maravilha. Pastor Edson, até 3 minutos para sua consideração final. Pastor Cláudio, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero fechar deixando o texto aqui de 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornasse-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então, a questão aqui não é o tipo de pecado. Suicídio poderia ser adultério, por exemplo. A questão é permanecer, ter disposição para permanecer no pecado até o fim da sua vida. Então, essa questão, Satanás não pode vir e arrebatar a minha salvação, mas eu continuo tendo, da parte de Deus, a permissão de escolher o caminho por onde eu quero trilhar a minha vida. Então, eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que você possa ter uma vida com Deus, do começo ao fim. O problema não é o seu pecado, o problema é você premeditar um pecado para a sua vida e não ter tempo de se arrepender dele. Porque a palavra diz que o arrependimento é o que leva a Deus a perdoar os nossos pecados. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Não pague para ver. Eu digo para você, não pague para ver. A Bíblia é muito clara quanto à questão do pecado. O salário do pecado é a morte e o dom de Deus é a vida eterna. Então fiquemos com o dom de Deus. Deus nos deu a vida, Ele sustenta, Ele decidirá quando ela terá fim. Muito obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço. Maravilha, querido. Suas mídias sociais? Instagram, PR Edson Boaventura, Foco na Bíblia é a nossa página e também o nosso canal no YouTube, e Edson Boaventura no Facebook. Maravilha, querido. Muito obrigado. A nossa igreja, só para falar, senão depois o pastor me puxa a orelha. Vai lá. É a AD Jussara, Assembleia de Deus Jussara, em São José dos Campos. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, eu começo lendo aqui a consideração do pastor Rodrigo Vergel, pastor Edson, Luciano, Nicolas, Cláudio Apolinário. Deus os abençoe ricamente. Que debate fantástico. E a consideração da Solange Gomes Borges, que tem inclusive o mesmo sobrenome aí do pastor Nicolas, ela dizendo o seguinte: vou precisar de um terapeuta depois desse debate. Né? Ou seja, o debate deixou a gente com a cachola balançando. Mas, gente, esse tema é um tema muito interessante, é um tema que a gente precisa debater, um tema que tem sido considerado um tabu no meio da igreja. Muitos não querem tocar neste assunto, mas a gente tem visto aí um aumento, principalmente nesse período de pandemia, de pessoas praticando o suicídio. É importante, antes até de dar a minha resposta efetiva, entendermos que o suicídio é considerado como a reta final. É quando, e aí a neurociência vai explicar isso, é quando os nossos neurônios, eles não encontram mais saída. A vida da gente é feita de opções. Eu posso levantar ou eu posso ficar dormindo. Eu decido me levantar. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Ou eu decido ficar dormindo, porque eu não tenho nada para fazer. Então a nossa vida ela é feita constantemente, todos os dias, a cada segundo. Nós estamos tomando decisões ainda que involuntárias. Vou olhar para a esquerda, vou olhar para a direita, vou olhar para cima, vou olhar para baixo. O suicídio é quando os teus neurônios não encontram mais saída. Eles não encontram mais solução. Então existem questões que elas são psíquicas. Pessoas que estão vivendo momentos, por exemplo, de depressão, momentos de pânico, estão vivendo momentos
momento de um estresse exacerbado que o leva ao pânico e à depressão. Então o suicídio não é uma decisão que a pessoa toma como tipo assim, vou ali tomar um sorvete de manga, um sorvete de chocolate, ou vou ali comer uma picanha. Não, é uma decisão muito difícil por não achar mais uma outra opção, e aí ela toma a decisão de praticar o suicídio. Por que eu estou fazendo esta consideração antes de dar a minha opinião definitiva? Porque, gente, a gente precisa levar em consideração e ser, de certa forma, aí, humano, levando em consideração que existem questões muito mais complicadas do que nós imaginamos. Uma pessoa que chega a esta condição do suicídio, ela já está num desespero tão grande que ela não vê mais saída. E nós temos visto hoje pastores que estão chegando nisso. Mas como é que pode um pastor que prega o evangelho, que crê em Deus, ele praticar o suicídio, ou seja, ele tirar a sua própria vida? Questões psicológicas, pessoas que estão tomando ansiolíticos, remédios tarja preta que mexem com a cabeça. Eu passei por isso, eu desejei a minha morte, pela graça de Deus, Deus me livrou, mas eu cheguei a pensar, eu cheguei a premeditar como eu faria para tirar a minha própria vida. Graças a Deus fui incompetente, não o fiz, mas naquele momento não era falta de fé, não era falta de crer em Deus, era o contrário, eu queria me encontrar com o Pai. Eu falei, Senhor, eu quero me encontrar contigo, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Então, respondendo agora a pergunta, o suicídio é um pecado sem perdão? Eu dividiria, é um pecado, ponto. Não há dúvidas com relação a isso. Agora, sem perdão, aí eu terminaria falando uma seguinte frase: a condenação do homem não pressupõe a condenação de Deus. E é por isso que eu creio que a Bíblia deixou registrado que nós vamos chegar lá e ficaremos surpresos. Ou seja, com quem está lá e com quem não está. Porque muitas vezes nós condenamos, a gente diz assim, ixi, esse aí certamente foi para o inferno. Quem garante? E se ele se arrependeu, e se ele teve o tempo, né, para se arrepender, como foi comentado aqui pelo pastor Luciano inúmeras vezes, houve tempo, ele se arrependeu, ele não abriu mão da sua convicção em Cristo Jesus. Não vou nem entrar na condição aqui, se perde ou se não perde, porque dá o debate. Então a gente já fecharia aqui, lacraria aqui. Eu prefiro deixar isso para um outro debate, porque é um debate sempre recorrente. Mas é importante nós entendermos que nós não temos o poder de condenar ninguém. Nós precisamos abrir mão deste pressuposto que muitos criaram de apontar, esse foi salvo, esse foi condenado, esse foi para o céu, esse foi para o inferno. A salvação pertence somente a Deus, e eu também acredito que não tem esse negócio de ficar, apaga o nome do livro da vida, escreve o nome no livro da vida, apaga. Não, o livro da vida já está pronto, irmão. O livro da vida, no meu entendimento, já está fechado. Agora, se é por presciência ou se é porque Deus determinou, isso certamente vai virar um outro debate, ok? Então, não condene. Tem muitas pessoas, muitas famílias que estão sofrendo porque perderam um ente querido. Crente, salvo em Deus, buscou a presença de Deus a vida inteira, mas no momento de uma crise psicológica, ele não suportou, tirou a sua própria vida. Vamos imaginar, pulou da ponte, entre a ponte e até lá embaixo. Quanto tempo ele teve para se arrepender? Imagina o tempo que ele teve para voltar atrás e falar, Senhor, se ele pudesse, ele voltava e não cometia aquilo. Mas já foi. Tomou um veneno, não tem mais tempo, houve complicação. Se enforcou, pulou. Enquanto está vindo, o último a morrer ao cérebro, eu acredito sim que há a chance para arrependimento. Então não condene. Cabe a Deus definir ou decidir quem está salvo e quem não está. Ok? Word Cloud final aí. Primeira palavra, salvação. Segunda palavra, pecado. Praticamente igual. Salvação, pecado e Jesus. Ficou as três aí no mesmo patamar. Todo mundo na tela? Deus abençoe vocês, pastor Nicolas, pastor Edson, pastor Luciano, muito obrigado, gratidão pela participação de vocês, e especialmente obrigado a todos os nossos ouvintes. Que Deus te abençoe e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. Olá, queridos. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. A palavra de Deus diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação.
A obrigação de pregar o evangelho é minha e sua. Através da vida, temos anunciado o verdadeiro evangelho de Cristo e queremos continuar promovendo o reino. Mas para isso, a sua contribuição é fundamental. Portanto, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um desafio. Seja um investidor do reino. Faça um compromisso mensal de nos ajudar a manter nossa programação no ar. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo e o meu convite é para que você faça parte deste propósito. Mande agora uma mensagem para o WhatsApp 12 99746 4433 e se torne um investidor do reino. Se torne um provedor de vidas. 12 99746 4433. Ou faça o seu Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br. Deus quer te usar. Abra o seu coração e faça parte deste propósito. Se torne um investidor do reino. Que Deus te use, que Deus te honre e que Deus nos abençoe. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida. Tudo de bom. Sexta-feira, final de semana chegando. Bora bater aquele papo? Papo tudo de bom. Aquela conversa especial entre amigos. Toda sexta, 11 da manhã, com o pastor Cláudio Apolinário. Aqui nos 96.5. É muito mais vida. É muito mais bíblica. Sintoniza aí. É tudo de bom. E aí, pai, beleza? E aí, filho? E o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa.